Olá, pessoal. Depois de praticamente 2 meses sem postagem, nós estamos de volta com os vídeos da Faculdade da Água. E nós temos aqui o vídeo 63, tá? Da Faculdade da Água, e ele se refere à aula 61 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Na última aula postada, nós estávamos discutindo práticas vegetativas de conservação de pequenas bacias hidrográficas. Vamos chamar aquilo que foi mostrado na última aula de parte 1, e essa aqui seria então a parte 2. Vamos então discutir outras possibilidades de práticas vegetativas que podem ser aplicadas para a conservação de pequenas bacias hidrográficas, visando conservar ou aumentar a quantidade de água produzida por essas pequenas bacias. Vamos lá então? Olha, aqui nós temos uma plantação, isso aqui é uma plantação de café no início dela, no início da implantação do café. Então, olha, essa área está na fazenda Soledade, aquela onde está a bacia, aquela pequena bacia que nós andamos usando aí em aulas anteriores aí para fazer estudos de dimensionamento, de implantação de técnicas de conservação visando produção de água. Bem, ela está aqui, se você se lembra daquela, ou se voltar lá para olhar aquele mapa completo da propriedade, aqui está a sede da propriedade, e aqui tem uma estrada, logo acima aqui da sede da propriedade, essa estrada, e acima da estrada, então, essa encosta que tem declividade variando de 25% a 30%. Tá? Então, em 1997, foi implantada uma cultura de café nessa área. Bem, inicialmente, essa plantação de café ia até lá em cima, no alto aqui, como está mostrado. Olha, se você olhar essa foto é da época da implantação, e aqui você tem uma foto do atual. Então, você vai ver que esse bico aqui foi abandonado. Então, olha aqui, ó, essa áreazinha aqui, que inicialmente era café, em 2000, a implantação foi feita em 1997. No ano de 2000, nós abandonamos essa área, esse bico aqui, nessa posição aqui. Olha, então, olha, interessante. Depois de 10 anos, 11 anos, essa floresta está completamente regenerada. Então, a recuperação foi fantástica. Inicialmente começaram a aparecer algumas imbaúbas, pequenas árvores de angico, pimenteira, porque tem pimenteira, uma espécie chamada pimenteira ocorre aqui que é pioneira também, ocorre nas margens dessa floresta. Então ela foi ocupando, e hoje, olha aqui, ó, 10, 11 anos depois, você já tem uma floresta nesse bico que se igualou a essa que está aqui. Então a regeneração nessa nossa região é tranquila, é muito fácil. Se você quiser fazer recuperação de área usando regeneração, se você tiver uma área florestal perto, você com muita facilidade você vai reconstituir uma mata ou formar uma nova mata nessa área. Bom, mas vamos lá discutir um pouco aqui. Então, essa plantação de café foi feita em 1997, tá? E foi feita com algumas técnicas que nós vamos mostrar, chamada aqui, ó, vocês estão vendo aqui, isso que vocês estão vendo aqui, saliente nas direções horizontais, são renques de vegetação. Então, nós vamos falar hoje sobre a possibilidade de usar um renque de vegetação como uma prática de conservação a ser utilizada em pequenas bacias hidrográficas. Bem, inicialmente aquela área foi feita dessa maneira, tá? Aqui você tem, não é exatamente essa área aqui, não é exatamente aquela onde está implantada o cultivo de café, porque nós não temos essa foto da época, mas é semelhante a isso aqui. A situação é mais ou menos igual à que está aqui. Então nós temos aqui uma encosta terraceada. E vamos admitir que a gente fosse fazer aquela implantação daquele cultivo de café nessa encosta terraceada. Então, você tem o espaçamento, ó, os terraços feitos com um determinado espaçamento, tá? E entre esse espaçamento você vai colocar as linhas de café. Olha, o que acontece aqui é porque nós vamos usar para implantar o renque de vegetação essa região aqui do aterro. Ao fazer esse terraço, você vai criar aqui uma areazinha aterrada. A terra que vai sair do terraço vai ser colocada aqui. Nós chamamos isso aqui de camalhão. Esses terraços são de base estreita
de 25, 30 centímetros de profundidade a 40 centímetros de largura média, tá? E essa área aqui de aterro a gente chama de camalhão. Então, nós vamos tentar fazer um ranking de vegetação no camalhão. Bem, se você tem uma área de cultivo, por exemplo, no caso do café, nós podíamos ter algumas outras alternativas. Por exemplo, você podia plantar cana-de-açúcar que cobre bem o solo, reveste bem o solo numa faixa dessa, e na outra faixa você plantar café. Então você ia fazendo uma alternância de vegetação entre uma faixa e outra, por uma faixa que protege menos, ou você planta uma outra coisa qualquer, planta milho numa área e planta a cana na outra faixa. Então isso é possível. No caso do café, nós colocamos fileiras entre as fileiras de café foram colocadas entre esses terraços. O espaçamento foi feito de 2 em 2 metros, de um terraço para outro, tá? E ou seja, de 2 metros de uma linha de café para outra linha de café, e esses terraços foram abertos de 6 em 6 metros de coisa. Bom, vamos mostrar aqui mais ou menos como é que seria isso. Olha, você vai ter aqui, ó, você tem uma linha, você tem aqui uma linha de café, outra linha de café, mais outra aqui, mais outra aqui, e mais outra aqui. Então, olha aqui, ó, essas linhas de café, então, as linhas de café estão plantadas de 2 em 2 metros. Então, entre uma linha e outra, aqui, entre uma linha e outra aqui, você colocou um terraço. Então, nós abrimos um terraço aqui, nessa posição, 2 linhas de café, e abrimos outro terraço aqui, ó. Abrimos um terraço aqui nessa posição. Então, olha, você tem 2 metros aqui, entre essa linha e essa linha você tem 2 metros. Entre essa e essa você tem mais 2 metros, 4. Aqui esse terraço está no meio, então entre a linha e o terraço 1 metro, e entre a linha e o terraço 1 metro. Então nós temos aqui de 6 metros de distância desse terraço para esse. Então essa é a maneira a técnica que foi adotada. No caso lá da plantação de café, essas linhas de café, elas foram implantadas em sulcos abertos ao longo desses terraços, entre os terraços. Bem, esse terraço eu esqueci de falar ainda. Esses terraços foram feitos com mecanização animal, tá? Com uma limpeza manual. Então você ia fazendo com arado de tração animal, arado da Iveco, você ia abrindo esse terraço e com enxada, manualmente, você foi preparando, limpando e adequando esse terraço à dimensão necessária. Bem, e essas linhas de plantação de café foram feitas em sulcos, foram abertas entre um terraço e outro. Essas linhas foram abertos sulcos, tá? E ao longo desses sulcos, aí foram feitas as covas para a implantação dos pés de café. Então isso aqui foi essa a maneira usada para implantar esse cultivo de café de uma maneira conservacionista, ou seja, de tal maneira que nós protegêssemos essa área o máximo possível da formação de enxurradas. Bem, mas vamos voltar lá ao nosso sistema. Então aqui voltamos então à área de implantação de café. Olha, vamos ver lá. Olha, essa área aqui formou com o tempo. Então naqueles camalhões nós não limpamos aquela área para fazer o cultivo de café. Não capinamos aquela área, melhor dizendo. Nós simplesmente fizemos roçadas. Abaixamos, mantivemos a vegetação nesse lugar fazendo roçadas, com roçadeira. Então, olha, com o tempo começou a aparecer naquele camalhão uma vegetação. Então, tinha um tipo de vegetação aí que se desenvolveu rapidamente naquele camalhão. Então, nós resolvemos deixar isso. Por quê? Nós já comentamos que você precisa fazer uma manutenção do terraço. Principalmente uma área dessa inicialmente ocupada, você começa a tem formação de enxurrada, você revolveu o solo aqui
porque você, ao fazer terraço, você revolver o solo, e o solo de um camaleão pode se deslocar com um pouquinho de enxurrada e assorear o camaleão que está logo, o terraço que está logo abaixo. Então, nós precisamos fazer uma manutenção, uma limpeza desse terraço periodicamente. No primeiro ano nós fizemos uma limpeza, mas como estava ocorrendo, aparecendo essa vegetação, nós não removemos essa vegetação. Simplesmente fizemos a roçada mantendo uma faixa. Deixamos essa faixa de vegetação aqui. E essa faixa de vegetação, nos anos seguintes, ela ajudou a proteger esse terraço. Então você não precisou de fazer a conservação dos terraços mais, porque continua havendo um pouquinho de assoreamento, mas esse assoreamento foi compensado por essa presença desse rei de vegetação que, teoricamente, ele veio aumentar o volume do terraço capaz dessa área do terraço capaz de reter enxurrada, as enxurradas que possivelmente fossem formadas nessa região. Bem, então essa é a possibilidade de fazer o ranking de vegetação. Bem, aqui nós tivemos nós não pensávamos nisso, isso ocorreu. Nós não tínhamos essa ideia, nós tínhamos a ideia de fazer o terraço, implantar o cultivo de café e continuar fazendo a limpeza do terraço durante um certo tempo até esse café se desenvolver. Bem, uma ajuda boa aqui também foi a plantação feita em sulcos entre os terraços, porque o sulco também criou uma pequena depressão no solo e essa depressão continuou, mesmo com o desenvolvimento do pé de café, continuou uma ligeira depressão, então isso aí facilitou a retenção das enxurradas. Tanto isso é verdade que, após chuva forte, hoje aqui você tem o cultivo de café já implantado, já bem desenvolvido, já tem bem anos, né? Então, depois de uma chuva forte, você vai ver que ao longo do barranco dessa estrada aqui, você pode analisar e ver que praticamente você não tem a chegada de enxurrada aqui nessa estrada. Ou chega muito pouco enxurrada. É claro que dificilmente nós já falamos disso, dificilmente você vai conseguir reter totalmente as enxurradas de uma área em chuvas muito fortes, porque os cálculos às vezes não são previstos para reter enxurradas muito fortes. Simplesmente reter as enxurradas mais comuns, aquelas que ocorrem com maior frequência. Então essa é uma das possibilidades de fazer reincrementação. Aqui, vamos fazer. Nem sempre essa aqui é uma situação natural, ela ocorreu naturalmente, mas pode não ser assim em outras situações. Então, como isso às vezes não vai acontecer, nós temos que arranjar providências para criar esse reincrementação artificialmente. Então, isso é que nós vamos ver agora como fazer isso. Olha, vamos voltar àquela área que está lá. Você tem aqui, então, esse terraço. Eu quero montar renques de vegetação para evitar, mesmo sendo uma pastagem. Vamos supor uma pastagem, eu tenho uma pastagem. Então, eu não quero ficar fazendo manutenção desse terraço ao longo de muito tempo. Então, eu vou implantar, então, naquele camaleão, como às vezes a vegetação não tem aquela possibilidade lá de uma vegetação natural vir ocupar essa área, eu vou implantar uma espécie vegetal capaz de formar aquele renque. Então, esse desenho está aqui. Então, eu tenho naquela encosta, eu tenho o terraço, aqui tem uma enxurrada chegando no terraço, e eu vou implantar aqui nesse camaleão, nesse aterrozinho que ficou logo abaixo do terraço, eu vou implantar uma espécie chamada vetiver, de capim chamada vetiver. Né? Então, por que o vetiver? Eu preciso implantar aqui na pastagem uma espécie vegetal que não seja invasora. Se eu plantar alguma espécie invasora, ela vai passar a ocupar a área da pastagem e prejudicar a capacidade de suporte da pastagem. Então, eu não posso ter uma espécie invasora. Então, o vetiver é um capim de origem indiana, que já foi muito estudada, ele foi aconselhado pelo Banco Mundial para fazer retenção de áreas, para fazer conservação de áreas sujeitas a deslizamento de solo, e esse conselho foi lá em 1988, parece, 1980, década de 80. Então, e depois esse capim foi introduzido no Brasil. Então, você já tem ele presente no Brasil em algumas regiões, algumas áreas, para proteger deslizamento de terra. Mas nós vamos usar aqui para aumentar a capacidade, ou para conservar a capacidade de retenção do terraço ao longo do tempo. Então, olha aqui,
quando ele se desenvolve bem aqui, ele ajuda, mesmo que você tenha um assoreamento desse canal aqui, ó, do terraço, isso aqui ele segura, ele evita que a enxurrada que cai aqui se desloque rapidamente no sentido inferior. Então, essa retenção aumenta a capacidade do terraço em produzir infiltração de bons volumes de água. Então, essa é uma técnica possível de ser utilizada em pequenas bacias hidrográficas para aumentar a produção de água. Bem, vamos falar um pouco mais sobre o vetiver, então. O que é o vetiver? Olha, você tem aqui o vetiver. Esse é o capim, o vetiver. Então, você está vendo que está implantado aqui, essa implantação é para evitar erosão nessa encosta. Mas nós vamos usá-lo não num espaçamento um pouco maior. Naquele caso, o café, por exemplo, ou na pastagem, você pode ir 4 em 4 metros, 5 em 5 metros. Você vai calcular. Nós iniciamos com calcular o espaçamento de terraço, a quantidade de terraço a ser feito numa área para evitar a formação de enxurrada. Então, você vai calcular aqueles terraços e naquele camalhão, naquele aterrozinho ao longo do terraço, você vai implantar o vetiver. Tá? Olha, aqui tem a foto dele, muito interessante, porque, olha, ele tem uma raiz profunda. A raiz pode dar 2 metros, 4 metros ou mais de profundidade. Mas essa raiz, ela se aprofunda, ela não avança muito lateralmente. Então, a formação é mais ou menos dessa forma. Então, se ela não avança muito lateralmente, mesmo que se aprofunda, ela não ocupa um grande volume de solo. Então, ela não exerce uma grande transpiração, retirada de água do solo por transpiração. Porque esse volume preocupado, se você coloca umas duas faixas aqui de vetiver naquele camalhão, ela não vai provocar uma concorrência muito forte com os volumes de água infiltrada. Tá? Então, isso é muito interessante. Se você tem uma espécie que não é, e essa espécie não é invasora, olha, você vai plantar esse renque vai ficar mais ou menos nessa posição, porque ela não é invasora. As sementes não são férteis, tá? Então, e elas não aumentam, as raízes, como são laterais, também não aumentam a ocupação da área, não há brotação lateralmente depois para aumentar a largura dessa faixa. Então, a faixa tende a ficar mais ou menos essa mesma largura. Bem, esse vetiver cresce bastante, tá? Pode atingir mais de 1 metro de altura e você pode roçá-lo. Periodicamente, se você quiser não quiser mantê-lo tão alto assim, você pode periodicamente roça e abaixa essa altura dele. Ele vai se manter aí, ele vai rebrotar e vai se manter nessa situação. Então, esse vetiver parece ser muito interessante. Eu não tenho experiência pessoal com a implantação de vetiver, se ficar claro, mas você tem muitos trabalhos mostrando a eficiência dele. Então, é uma possibilidade de você, ao terracear pastagens, usar o vetiver, para que ao longo do tempo você possa ir abandonando a conservação do terraço e mantendo apenas essa faixa de vetiver. Bem, esse vetiver foi muito estudado, está sendo usado, implantado pela Deflor Bioengenharia. Aqui está o site da Deflor. A Deflor Bioengenharia é de um colega de engenheiro florestal, o Aloysio Rodrigues Pereira. Aloysio Rodrigues Pereira é meu colega, engenheiro florestal, foi meu aluno, mas está muito além das minhas capacidades atualmente. Ele também é engenheiro ambiental, engenheiro civil e empresário. Bem, está muito além da minha capacidade. É interessante porque alguém já disse alguma vez aí que a alegria do mestre ou do professor está em ser ultrapassado por seus alunos. Se isso for verdade, eu tenho uma grande possibilidade de ter alegrias inúmeras, já que fui ultrapassado por centenas dos meus ex-alunos. Bem, essa Deflor, ela tem inclusive um boletim técnico chamado Uso do Vetiver na Estabilização de taludes em encostas. Tá? Apesar de estar voltado para isso, nós podemos usar todo esse conhecimento para implantar o vetiver nos camalhões de terraço. Bem, vocês podem entrar no site da Deflor, lá vocês vão encontrar como entrar em contato com a Deflor e você pode receber esse boletim técnico, se for de seu interesse, para você conhecer mais lá, é um boletim bem interessante, ele descreve todo o vetiver como espécie vegetal e dá uma série de experiências de como usar o vetiver em situações
de encostas. Bem, e também a Deflor vende mudas. Então você pode, se tiver interesse de fazer uma experiência, quando tiver em enterraceamento de pastagem, você pode, ou em outras situações de plantação qualquer, você pode entrar em contato com a Deflor e conseguir adquirir algumas mudas para melhorar o seu sistema de produção de água. Bem, muito obrigado, por hoje é só e até a próxima aula.